Bom dia. Espero que todos dormiram bem. A.W. Tozer diz que a maneira que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. O que você pensa sobre Deus não tem nada mais importante do que isso. Uns anos atrás, em Niterói, alguém passou para mim uma explanação de Deus. Como é Deus? Não foi escrito por Van Hooser, mas por um rapaz de 8 anos que morava na Califórnia, em Chula Vista. Tinha 8 anos. Escreveu um trabalho para explanar como é Deus. Eu vou ler rapidinho essa explicação. Os irmãos podem imaginar quantas falhas teológicas aquele rapazinho tem em seu pensamento a respeito de Deus. E como nós hoje queremos falar sobre o síndrome do irmão mais velho, na parábola que Jesus contou do filho pródigo, eu achei interessante lembrar que aquele irmão mais velho também tinha grandes lacunas na sua cabeça a respeito de como era Deus. O texto desse rapaz, que deve ter estudado uma escola evangélica, começa assim: uma das coisas mais importantes no trabalho de Deus é fazer gente. Ele faz essa gente para repor aqueles que morrem, para que haja bastante gente na terra, para cuidar das coisas. Ele não faz adultos, só bebês. Eu creio que a razão é que são mais pequenos e mais fáceis para fazer. Desse modo, ele não tem que usar seu tempo valioso ensinando-lhes a falar e andar. Ele simplesmente deixa isso para mães e pais. O segundo mais importante tarefa de Deus é escutar orações. Uma quantidade disso ocorre, já que algumas pessoas, além de pregadores e coisas, oram há tempos além de ir para a cama. Deus não tem tempo para escutar a rádio nem a TV por causa disso. Porque Ele escuta tudo, deve haver muito barulho nos seus ouvidos, ao não ser que Ele saiba como desligar. Deus vê tudo, escuta tudo, está em todo lugar, que o torna bastante ocupado. Por isso que você não deve gastar seu tempo valioso passando por cima da cabeça de sua mãe e seu pai para pedir uma coisa que eles dizem que você não poderia ter. Ateus são pessoas que não creem em Deus. Eu não creio que tem ateu em Chula Vista. Pelo menos não em nossa igreja. Jesus é o Filho de Deus. Antigamente ele fazia toda obra difícil, tal como andar sobre a água, realizar milagres, tentando ensinar o povo que não queria aprender sobre Deus. Finalmente eles se cansaram de sua pregação e o crucificaram. Mas ele era bom, ele era bondoso como seu pai. Ele disse para seu pai que eles não sabiam o que estavam fazendo e para perdoá-los. E Deus disse: ok. Seu pai apreciou tudo que ele tinha feito na terra, todo esse trabalho duro, e falou para ele que ele não precisava voltar mais. Ele podia ficar no céu. E ele ficou. E agora ele ajuda seu pai, escutando orações e cuidando das coisas menos importantes, para Deus não ficar atarefado demais, cuidando das coisas mais importantes.
um tipo de secretário, só que é mais importante. Você pode orar quando quiser, e eles, pai e filho, estão totalmente comprometidos em lhe ajudar. Você sempre deve ir para a igreja, porque isso torna Deus feliz. E se alguém que você tem que fazer feliz é Deus, não deixe de ir para a igreja para fazer uma coisa que você acha mais divertido, por exemplo, ir para a praia. Isso é errado. Além do mais, o sol nem aparece até meio-dia. A igreja é de manhã, né? Se você não crê em Deus, além de ser um ateu, você vai ficar muito solitário, porque seus pais não podem acompanhá-lo em todos os lugares, por exemplo, no acampamento. Deus pode. Ele é bom, Ele é bondoso. Ele está sempre próximo. Quando você está com medo da escuridão, ou você não sabe nadar, e os rapazes maiores empurram você para a água fundo. Mas você não deve pensar apenas naquilo que Deus pode fazer por você. Eu creio que Deus me colocou aqui, pode levar quando Ele quiser. Por isso eu creio em Deus. Meus irmãos, quando eu pensei nesse complemento, nessa agregação de ideias sobre Deus, eu comecei a pensar, quem está ensinando essa criança? Ele não fala nada sobre pecado, sobre arrependimento, sobre salvação. Ele não fala nada sobre o fato de pertencer a Deus ou não pertencer a Deus. Por isso eu queria ler um pequeno trecho da parábola de Lucas 15, que os irmãos conhecem tão bem, só uma parte, que diz respeito ao filho mais velho. Que interessante personalidade, que ideia falha ele tem a respeito do seu pai, que na história representa a Deus. Eu vou começar a minha leitura, Lucas 15. Primeiramente, versículo 17, caindo em si o filho pródigo, filho mais novo, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel, seu dedo e calçado dos seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouvia a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que espalhou os teus bens com as prostitutas,
matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gostaria de convidar os irmãos a orar comigo, para que as palavras que estarão ouvindo tenham alguma guarida da seu coração. Pai, nós conhecemos demais esta história, mas a pergunta que temos que fazer nesta manhã é se nós entendemos a mensagem profunda desta história. Do irmão mais velho, que nunca desobedeceu nenhuma ordem do seu pai. Aquele que obedeceu tudo e se entregou para servi-lo como escravo.